Bom dia, minha deusa, pro nosso café gostoso. Pega teu café, vamos conversar hoje sobre um assunto. Peraí que eu vou dar um golinho. Hoje de manhã saí pra caminhar, fazer a minha caminhada de manhã que eu faço, meu movimento, enfim. E aí eu tava lá nos campos e eu vi, tinha um caminho assim, e no caminho, era um caminho no meio, e de um lado tinha um cemitério e de outro tinha um campo de comida, de alimentos, enfim. E aí eu pensei, a vida é sobre isso. A gente tá andando como se fosse numa estrada. E eu tenho no meu lado direito a vida e eu tenho no meu lado esquerdo o campo de morte. Existe o campo de vida e o campo de morte. Como assim, Giovana? O que é campo de vida? Por que eu refleti, né? Porque obviamente tinha um cemitério e do outro lado tinha um campo onde florescia coisas, onde, né, os alimentos estão ali. Então eu refleti que na nossa vida não é diferente. A gente tá andando numa estrada, num caminho, e a gente pode escolher o campo de morte, que seria o quê? Eu olhar sempre pro meu passado. O que é morte? Aquilo que não cresce, que não muda, que não movimenta, né? Então eu ficar estagnada na minha vida, é eu ficar sempre com as mesmas crenças, com os mesmos medos, me aprisionando num lugar onde nada cresce. Porque tu já viu um morto fazer alguma coisa? Não, morto não faz mais nada. Então é isso, existe esse campo e existe o campo de vida, que é o campo das possibilidades, que é o campo onde eu posso estar sempre melhorando, que é o campo onde eu posso estar sempre renovando minhas crenças, acreditando em mim, entendendo que eu vou muito além das minhas limitações, eu sou muito mais do que tudo isso, e existem esses dois lugares. E eu vejo muito atendendo vocês, atendo muitas mulheres, e eu vejo como é sobre isso. Né? É sobre escolher, eu vou ficar nesse campo aqui que nada floresce, que nada muda, que nada cresce, ou eu vou criar, ou eu vou plantar num campo fértil, num solo fértil, onde vai me dar vida, onde vai me dar energia. Deusa, se eu tivesse escolhido ficar no campo da morte, um campo onde a gente fica na depressão, nas compulsões, nos medos, nas angústias, a minha vida seria completamente diferente. Mas a gente sempre tem possibilidade, e isso que eu acho mais incrível. É transformador a gente começar a pensar, eu tenho o poder de, eu vou para esse lado ou eu vou para esse? Qual é o caminho que eu vou seguir na minha vida? Qual que é o campo de vida? Como é que eu me impulsiono para o campo de vida, Giovana? Buscando se conhecer, minha deusa. Como é que tu acha que eu saí de um campo de morte, lá na minha adolescência, né? Um estado depressivo, muito medo, insegurança. Como é que tu acha que eu saí desse lugar? Eu saí desse lugar me conhecendo, voltando para minha identidade, a minha identidade divina. Voltando para quem eu era, me conectando porque eu estava desconectada de mim. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Se eu tô nesse campo de morte, onde nada cresce, onde eu só repito, onde eu tô num lugar onde eu não consigo crescer, como é que eu faço para sair desse campo de morte e entrar para um campo de vida? Começa a se conhecer. Como é que eu me conheço, Giovana? De diferentes formas, mas uma delas é, começa a escrever. Começa a se conhecer, começa a colocar para fora o que tu sente, começa a buscar terapias diferenciadas, começa a buscar astrologia, numerologia, começa a buscar ajuda de alguma forma, porque quando tu começa nesse processo, nessa jornada, é uma jornada muito bonita, porque tu começa a entender tudo aquilo que eu acreditei sobre mim, era uma ilusão, era uma mentira. Assim como eu gravei o último vídeo, né, falando sobre como aquilo que a gente acredita sobre nós é uma total ilusão, uma total mentira. Eu preciso me reconectar com o que eu sou de verdade. E entrar nesse campo de vida, entrar nesse campo onde eu entendo que tudo é possibilidade, onde eu posso conseguir aquilo que eu quero, desde que eu me permita isso, desde que eu limpe todas as minhas crenças do passado, desde que eu entenda que sim, eu posso, sim, eu sou capaz, sim, eu sou merecedora. Quando tu entra nesse campo, minha deusa, é libertador, porque tu não tem mais que fingir, forçar, controlar. Tu tá só fluindo na vida, tu tá só vivendo. Eu me lembro muito dessa sensação de sair desse estado de morte, de não crescimento, de não ver, de não ter esperança, e entrar para um outro lugar. Tu olhar para a vida com cor, sabe? Tu olhar para a vida com prazer. Tu começar a enxergar
vida na natureza, tu enxergar a vida em ti, tu querer colocar a vida nesse rosto, nesse cabelo, começar a querer se enfeitar, começar a querer se cuidar, porque é isso que acontece quando a gente sai desse campo de morte, que é um campo onde nada vai florescer, nada vai mudar, as coisas só se repetem, para entrar num campo de uau, uau, que milagre é a vida, uau, que milagre é o meu corpo, a minha mente, o meu intelecto, as minhas crenças sobre mim, porque a gente vai criando novas crenças, né? De que tu é maravilhosa, de que tu é incrível, de que tu é muita potência. Então, nesse canal eu sempre quero te trazer que tu entre nessa reflexão de a volta para tu entrar para um campo de vida é sempre voltar para dentro de ti, voltar para dentro de quem tu é, voltar para tua essência, para tua verdade, voltar para aquele lugar que tu jamais deveria ter saído, aquele lugar que tu foi convocada a sair por diversas pessoas que disseram que não, aquela pessoa que tu era, não, esse ser aí que tu é, não é bom o suficiente. Começa a criar uma máscara, cria um personagem, uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher isso, uma mulher aquilo. Sim, tudo isso faz com que tu te afaste de quem tu é, te afaste da tua identidade. Então começa a escrever sobre aquilo que tu pensa. Uma das coisas que fez a transformação para mim é que eu comecei a ter vários cadernos em que eu escrevia sobre mim, sobre o que eu pensava, sobre o que eu estava passando, sobre um desafio que eu enfrentei, sobre como eu estava me sentindo, porque é como se eu criasse uma relação comigo, né? Então eu tô conversando comigo. Por que escrever? Porque se eu fico muito no campo mental, é muito fácil a gente se perder, né? O campo mental muitas vezes ele te deixa tonta de tanto que tu pensa e pensa outras coisas e fica uma confusão, mas colocar no papel te traz clareza. Então hoje eu não faço mais tanto porque eu já acho que eu cheguei num nível em que eu me conheço tanto que eu uso outras estratégias para continuar o crescimento. Mas se tu for ver ali na minha estante, tem vários cadernos que eu escrevi e assim, deve ter uns 20 no mínimo. Porque todo ano eu ia, comprava um novo e escrevia. Se eu tava passando por alguma dificuldade, eu escrevia. Porque é como se tu te tornasse a tua própria mentora, sabe? Tu te torna a tua própria guia, tu te torna a tua própria, a pessoa que vai te guiar, que vai te ajudar, que vai te entender, que vai te acolher, que vai perceber os seus sentimentos, suas emoções. Muitas vezes a gente está passando por algo que a gente não consegue definir. Mas quando tu começa a clarear, não, eu me senti assim, foi quando aconteceu tal coisa, comecei a me sentir meio pra baixo, e aí tu começa a fazer os links e começa a fazer sentido. Então, começa com essa estratégia de escrever. Isso vai te levar para um campo de vida. Isso vai te levar para um campo de possibilidades, porque tu tá tirando também toda aquela angústia, todo aquele medo dentro de ti e colocando para fora, colocando na clareza, entendendo, olha, realmente eu tô diagnosticando aqui que o problema é esse aqui. Porque senão tu tá sempre cega na tua vida, senão tu tá sempre tateando 1000 coisas e não sai do lugar. Por exemplo, um campo de morte que a gente percebe, por exemplo, é entrar em rede social por se comparar, por ficar ali consumindo por consumir, sabe? Aquilo é um campo de morte, porque não produz nada de vida dentro de ti. Bem pelo contrário, tu te sente estagnada, tu te sente comparada, tu sente que tu não tá onde tu deveria, tu sente que tu tá procrastinando. Então, esses campos, esses lugares, começa a identificar que atitudes eu tenho no meu dia a dia, na minha vida, que tá me levando para esse campo de morte. Esse campo amortecido, sabe? Esse campo que eu não consigo agir, que eu não consigo ter atitude, que eu não consigo criar, que eu não consigo viver. Porque, Deusa, tu não foi feita para estar morta, senão tu já tava no cemitério. Né? Se tu tá aqui, existe um motivo para tu estar aqui. E se tu tá aqui em vida, é porque existem movimentos que é preciso fazer. Existem ações que a gente tem que fazer, experiências que precisamos viver. Então começa a te impulsionar para um campo de vida. Começa a entender como é que eu saio desse lugar aqui amortecido e entro nesse lugar de vida. Começa te conhecendo, se reconectando. Quando tu te conhece, te reconecta com quem tu é, com a tua verdade, com aquilo que tu sente, com a tua história, tu vai ver que tudo vai começar a ficar mais leve, tudo vai começar a ficar mais claro, tu vai entender aonde que tu ainda te aprisiona, como é que tu pode fazer para modificar isso. Mas a cada vez que tu vai plantando nesse campo de vida, tu vai ver o quanto isso vai ser fértil, né? Que nem eu falei naquele vídeo há um tempo atrás, que eu falei como que a tua vida se torna uma cascata de bênçãos. Porque tu vai plantando, daqui a pouco planta um pouquinho ali, vai plantando, bota uma semente nesse campo de vida
E, de repente, tu começa a colher, de repente tu começa a ver os frutos, né? Hoje, saindo aqui sempre que eu faço caminhada de manhã, eu fico assim, impressionada com o que eu consegui atrair, porque eu sempre falei que eu amo natureza, eu amo floresta. A gente tá morando aqui perto de uma floresta que a gente se mudou para esse local há 1 ano atrás. E antes da gente vir pra cá, a gente tava em outra vila, em outro vilarejo aqui na Alemanha. Eu lembro que a gente veio para uma floresta, que é essa que tem aqui perto, e eu achei tão linda, era perto do meu aniversário, eu fiquei, nossa, mas que floresta mais maravilhosa, apaixonada, sempre fui apaixonada por isso, por parque e tal, natureza. E jamais imaginaria que 1 ano depois eu estaria morando a 2 quadras dessa floresta. 2 quadras de uma floresta. Pra mim isso é loucura. Sabe, da onde eu vim, da cidade que eu vim, que eu não tinha contato nenhum com a natureza, sempre morei em grandes avenidas, sempre morei em grande cidade, né, sou lá do sul de Porto Alegre, então pra mim isso era uma coisa tão, um desejo, mas eu sempre ia plantando, sabe, eu sempre ia, eu tenho um sonho de viver isso, eu tenho um desejo de viver isso, e eu plantava, e agora, opa, colhi viver num lugar super bem localizado, sabe, que é 2 quadras de uma floresta, 2 quadras de um parque lindo, maravilhoso. Então, quando eu saio, eu fico assim, uau, eu me dou conta, tu criou isso. Tu criou isso quando tu acreditou na vida. Tu criou isso quando tu não te permitiu dizer assim, eu sou as minhas crenças, eu sou os meus medos, aquilo que eu aprendi na minha família é verdade, realmente, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não sou bonita. Não, eu falei, eu escolho um outro campo. Eu escolho viver. Eu escolho ir atrás dos meus sonhos. Eu escolho, mesmo que às vezes a gente tem medo de sonhar. Porque a gente tem medo de se decepcionar, né? Não sei se tu sente isso. Inclusive, tu tá com teu cafezinho aí. Coisa mais gostosa esse café. Mas é isso, deusa. Acredita que existe um campo de vida esperando por ti. Só que tu precisa olhar pra esse campo. Tem que parar de focar nesse campo, né? Parar de olhar para esse cemitério e começar a olhar para esse campo. Aí plantar e tu vai colher. Vai plantar batata, vai colher batata. Tu vai conseguir colocar tudo aquilo que tu quer pra colher no futuro. Então, o que eu fazia quando eu escrevia? Eu falava que como eu desejava viver. E hoje eu vivo num lugar que me proporciona tudo isso. Começa a te explorar, começa a te conhecer, começa a escrever, começa a se reconectar contigo. Porque enquanto tu ficar conectada com o teu passado, com aquilo que te disseram, com as mágoas, tu não vai sair do lugar. Tu não vai plantar coisas diferentes. Começa a escrever, começa a te conhecer, começa a te reconectar contigo. Porque esse campo de vida, ele existe para todas nós. Ele é possibilidade para todas nós. Só que eu preciso ir lá e plantando as sementinhas e depois eu vou colher nesse campo lindo de vida. Se impulsiona para a vida, minha deusa. Não tenha medo de viver. Tenha medo de ficar morta. Tenha medo de ficar nesse mesmo lugar. Eu nunca tenho medo de morrer, assim, da morte em si. Mas eu tenho muito medo de não viver. Sabe? Eu tenho muito medo de estar aqui e estar passando os dias sem crescimento, sem movimento, sem renovação, sabe? Isso é meu grande medo. Então tenha medo disso, sabe? Não de que um dia vai acabar, mas e a vida, sabe? O que eu fiz em vida? O que eu impactei em vida? O que eu me movimentei? O que eu conheci? Sabe? O que eu superei? É tão gostoso quando a gente percebe, nossa, eu de 1 ano atrás, eu já sou totalmente diferente, né? Eu olho minhas fotos lá de 5 anos, eu fico, meu Deus, parece outro ser humano. Por quê? Porque a gente tá se impulsionando, porque a gente tá criando, porque a gente tá plantando. E esse é o poder do feminino, de criar coisas novas. Então não te permite ficar nesse campo amortecido de morte, de dor, de sofrimento. Não, te impulsiona pra vida, porque é isso que tu merece. Minha deusa, um excelente dia pra ti. E até o próximo Café da Deusa.